Se você é homem e tem mais de 55 anos, existe uma coisa acontecendo dentro do seu corpo agora que nenhum exame de rotina vai detectar, até que o problema já esteja avançado. Não é o coração, não é o colesterol, é a sua próstata. E o que ninguém te explica é que o inchaço que vai te acordar 3 vezes por noite, a urgência que vai te fazer procurar banheiro antes de qualquer compromisso, a sensação de que você nunca esvaziou completamente, tudo isso não é inevitável. É inflamação. É um desequilíbrio hormonal específico, documentado, com mecanismo conhecido. E existe um alimento que pesquisadores estudaram por mais de 2 décadas que demonstrou interferir diretamente nesse mecanismo. Um alimento que inibe a enzima responsável por converter testosterona em DHT, o hormônio que faz a próstata crescer de forma descontrolada. Dados: TCT5 alpha reductase inhibition by phytosterols in prostate tissue, prostate 2017. Dados. Depois de hoje, você vai entender o que está causando o problema, porque os remédios convencionais treinam o seu corpo a depender deles, em vez de corrigir a raiz. E o que você pode fazer, começando hoje, para virar esse jogo. Mas primeiro você precisa entender o mecanismo. Porque sem entender o mecanismo, você não vai acreditar que algo tão simples pode fazer diferença real. Olá, sou médica, especialista em medicina de emergência e pesquisadora em saúde hormonal masculina. Ao longo dos anos, acompanhando homens acima dos 50, aprendi que a próstata é um dos órgãos mais mal explicados da medicina moderna. Os homens chegam ao consultório com sintomas, saem com receita. E raramente alguém se senta com eles para explicar o que está acontecendo de verdade, por que está acontecendo e o que eles mesmos podem fazer para mudar o curso. Esse vídeo é essa conversa. Nele você vai entender como o DHT destrói o equilíbrio da próstata, qual é o alimento que estudos sugerem ser capaz de inibir esse processo na raiz, o protocolo exato de consumo com doses e combinações, e quem precisa ter cuidado antes de começar. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga. Ela envolve a uretra, o canal por onde a urina passa. Enquanto ela está no tamanho certo, você nem sabe que ela existe. O problema começa quando ela cresce. E ela cresce por um motivo muito específico. O excesso de DHT, de hidrotestosterona, um metabólito da testosterona produzido por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Aqui está o que acontece. À medida que os homens envelhecem, os níveis de testosterona caem. Mas os níveis de 5-alfa-redutase não caem na mesma proporção. O resultado é que uma porcentagem maior da testosterona disponível é convertida em DHT. O DHT se liga a receptores nas células da próstata com uma afinidade muito maior do que a testosterona comum. E quando se liga, estimula a multiplicação celular. Pense nisso como um botão de crescimento que fica sendo pressionado repetidamente, sem parar. As células da próstata recebem o sinal de multiplicar, multiplicar, multiplicar. A glândula cresce. Começa a comprimir a uretra. E os sintomas aparecem. A medicina convencional trata isso de 2 jeitos. Inibidores de 5-alfa, redutase sintéticos, como finasterida e dutasterida, que suprimem a enzima quimicamente. Ou bloqueadores alfa, que relaxam os músculos ao redor da próstata para facilitar o fluxo de urina. Os 2 funcionam. Os 2 têm efeitos colaterais documentados que os médicos nem sempre mencionam com clareza. Finasterida está associada à disfunção erétil, redução da libido e, em alguns estudos, a alterações de humor persistentes mesmo após a suspensão. Dados: Persistent Sexual Side Effects of Finasteride. A Serious Post-Drug Syndrome, Urology, 2012 dados. E nenhum dos 2 resolve o problema na raiz. Eles gerenciam o sintoma enquanto você toma o medicamento. Quando você para, o DHT volta. A próstata volta a crescer. A questão que os pesquisadores começaram a fazer é: existe algum composto natural capaz de inibir a 5-alfa-redutase sem os mesmos efeitos colaterais? A resposta, que levou décadas para ser levada a sério, está numa família de compostos chamados fitoesteróis, especificamente o beta-citosterol, encontrado em concentração extraordinária em um alimento que você provavelmente não associaria a isso. O alimento é a semente de abóbora. A semente de abóbora contém a maior concentração de beta-citosterol entre todos os alimentos in natura estudados até hoje. Dados: beta-citosterol, content in pumpkin seeds versus other plant foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015 é os dados. Beta-citosterol é um fitoesterol com estrutura molecular semelhante ao colesterol. E essa semelhança é exatamente o que o torna eficaz. Ele compete com o DHT pelos mesmos receptores nas células da próstata. Quando o beta-citosterol ocupa esses receptores, o DHT não consegue se ligar. O sinal de multiplicação celular não é enviado. O crescimento desacelera. Mas o mecanismo não para aí.
Beta-citosterol também demonstrou inibir diretamente a atividade da enzima 5-alfa-redutase, reduzindo a conversão de testosterona em DHT na fonte. Dados: beta-citosterol inhibits 5-alpha-reductase activity in prostatic tissue. European Urology, 2000 dados. E, em paralelo, ele suprime a produção de prostaglandinas inflamatórias no tecido prostático, o que reduz o inchaço e alivia os sintomas urinários de forma independente do volume da próstata. São 3 mecanismos simultâneos: bloqueio do receptor, inibição da enzima, redução da inflamação local. Um ensaio clínico randomizado publicado no British Journal of Urology acompanhou 200 homens com hiperplasia prostática benigna durante 6 meses. O grupo que recebeu suplementação padronizada de beta-citosterol apresentou redução significativa no score internacional de sintomas prostáticos e aumento de 35% no fluxo urinário máximo comparado ao grupo placebo. Dados: beta-citosterol improves urinary symptoms in BPH. Randomized Controlled Trial, British Journal of Urology, 1999. Dados: esses são homens reais, com sintomas reais, com melhora mensurável. Aqui está o protocolo baseado nos dados disponíveis. Primeiro, sementes de abóbora cruas, 30 gramas por dia. Esse é o volume que aparece com mais consistência nos estudos de intervenção. Aproximadamente 3 colheres de sopa rasas. Consuma cruas ou levemente tostadas em baixa temperatura, nunca em alta temperatura, pois o calor degrada os fitoesteróis. Dados: Heat Processing reduces phytosterol content in seeds by up to 45%. Food Research International, 2016, os dados. Segundo, combine com azeite de oliva extra virgem. Beta-citosterol é lipossolúvel. Sem gordura presente, a absorção pelo intestino é limitada. Uma colher de azeite junto com as sementes pode aumentar a biodisponibilidade de forma significativa. Terceiro, consuma no mesmo horário todos os dias. Os estudos com melhores resultados usaram protocolos de dose única diária consistente. A variação de horário não compromete o mecanismo, mas a consistência é o que cria o efeito acumulativo. Quarto, 90 dias de comprometimento mínimo. O ensaio do British Journal of Urology usou 6 meses. Resultados parciais foram observados a partir da 8ª semana. Não existe avaliação justa em 2 ou 3 semanas. O tecido prostático responde lentamente. Você está revertendo um processo que levou anos para se instalar. Agora, o que você precisa saber antes de começar? Se você já usa medicamentos para a próstata como finasterida, dutasterida ou tansulosina, não substitua o tratamento sem conversar com o seu urologista. Beta-citosterol pode complementar o protocolo médico, mas a decisão de ajustar medicação é do médico que acompanha o seu caso. Se o seu PSA está elevado ou se você tem histórico familiar de câncer de próstata, faça os exames de rastreamento regularmente, independente de qualquer protocolo alimentar. Nenhum composto alimentar substitui o monitoramento médico quando há risco aumentado. Para homens com hiperplasia benigna confirmada e sintomas leves a moderados, os dados de segurança de beta-citosterol são sólidos. Décadas de uso tradicional e estudos clínicos apontam para um perfil de segurança favorável, sem os efeitos colaterais associados aos inibidores sintéticos. Aqui está o que me incomoda profundamente nessa conversa toda. A semente de abóbora custa menos do que uma semana de medicamento. Não precisa de receita. Não tem efeito colateral documentado relevante para a maioria dos homens saudáveis. E os estudos existem há décadas. E ainda assim, a primeira linha de tratamento que a maioria dos homens recebe são medicamentos que vão custar caro, que vão gerar dependência e que, em uma porcentagem significativa de casos, vão afetar a função sexual. Não estou dizendo que os medicamentos estão errados. Estou dizendo que existe uma conversa que deveria acontecer antes de chegar nos medicamentos. E essa conversa raramente acontece. A próstata que você tem hoje está sendo influenciada pelo que você coloca no corpo todos os dias. Isso não é especulação, é bioquímica documentada. Você tem controle sobre esse processo. Não total, mas parcial. E parcial consistente ao longo de 90 dias produz resultados que aparecem em exames. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com um homem acima dos 50 que você conhece. Estatisticamente, mais da metade dos homens acima dos 60 vai desenvolver algum grau de hiperplasia prostática. A pessoa que precisa dessa informação pode estar no seu círculo agora. E no próximo vídeo eu mostro como combinar esse protocolo com os 5 alimentos que reduzem a inflamação sistêmica e criam o que pesquisadores chamam de ambiente hormonal protetor para homens acima dos 50. Os 2 protocolos juntos fazem muito mais do que qualquer um isolado. Nos vemos lá.